Olá pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje é sobre fatoração de polinômios. E o que é fatorar um polinômio? Fatorar um polinômio é expressá-lo por meio de uma multiplicação de dois ou mais polinômios. Vamos ver os exemplos? Primeiro caso de fatoração. Fatoração colocando um fator comum em evidência. Para nós podermos resolver uma fatoração colocando um fator comum em evidência, primeiro eu preciso saber quem é o fator comum. E quem é o fator comum? É o fator que se repete em cada termo de um polinômio. Então, nós temos aqui este primeiro polinômio, 3a² mais 3ab. Quem repete aqui, que repete aqui? Para eu saber este fator que se repete aqui e aqui, que é o fator comum, eu vou decompor cada termo do meu polinômio. Por exemplo, 3a² é a mesma coisa que 3 vezes a vezes a. Então, fiz essa decomposição. Mais 3ab é 3 vezes a vezes b. Fiz essa decomposição. Quando você faz a decomposição, fica mais fácil visualizar o fator comum para colocá-lo em evidência. Então, quem eu tenho aqui neste primeiro termo que eu fiz a decomposição, que eu tenho aqui também, ou seja, quem está aqui que se repete aqui? O 3 e quem mais? Um A, apenas um A. Então, 3A, ele está aqui neste primeiro termo, e também está neste segundo termo. Então, este é o fator comum a este polinômio. Então, nós vamos colocá-lo em evidência, ou seja, vou deixá-lo sozinho aqui. 3a multiplicando os que não são comuns. Quem são aqueles que não são comuns? Os que sobraram. Então, quem que sobrou aqui neste primeiro termo? O A. Então, eu vou abrir parênteses e vou colocar o A mais quem que sobrou aqui no segundo termo, que não é comum, o B. Então, 3A é o fator comum que foi colocado em evidência, multiplicado por todos que não são comuns, que sobraram aqui do primeiro e do segundo termo. E nós podemos tirar a prova, ou seja, verificar se esta fatoração está correta. Como? Aplicando a propriedade distributiva da multiplicação. Então, se o resultado for o polinômio inicial, é que está correto. Então, 3a vezes a, 3a². 3a vezes mais b, mais 3ab. Ok, chegamos ao polinômio inicial, esta fatoração está correta. Então, nós fizemos a fatoração colocando um fator comum em evidência. Segundo exemplo, eu tenho 4xy mais 6xz. Então, para nós verificarmos quem é o fator comum, nós vamos decompor cada termo deste polinômio. Então, eu tenho 4xy. Quem é o 4? Qual vai ser a decomposição do 4? 2 vezes 2. Então, 2 vezes 2 vezes quem? O x e vezes o y. Mas, agora eu vou decompor o segundo termo, 6xz. Então, 6 vai ser quem? 2 vezes 3 vezes x vezes z. E se nós tivéssemos mais termos, faríamos isso também. Depois que nós fizermos a decomposição de cada termo, nós vamos olhar quem é comum, ou seja, quem repete aqui no primeiro termo, que repete no segundo termo também. Este fator que repete vai ser o fator que nós vamos colocar em evidência, que nós vamos tirar daqui e colocar em evidência sozinho. Então, quem repete aqui, que repete aqui? 1, número 2. E quem mais? 1x. Então, eu vou tirar este fator que repete aqui, ou seja, que é o fator comum, e vou colocá-lo em evidência. O que é colocar em evidência? Deixá-lo sozinho aqui, 2x. Coloco o sinal de multiplicação, abro parênteses, e aí aqui dentro do parênteses eu vou colocar o que sobrou de cada termo que não é comum. Então, se eu já tirei o fator comum daqui, o que sobrou que não é comum? 2y mais 3z.
Então, 2y foi o que sobrou aqui, que não é comum, mais o 3z, que também não é comum. E para nós verificarmos se a nossa fatoração está correta, basta então nós aplicarmos a propriedade distributiva da multiplicação. 2x vezes 2y, 2 vezes 2, 4, x vezes y, xy. Mais 2x vezes 3z, 2 vezes 3, 6, x vezes z, xz. Ok, chegamos ao polinômio inicial aplicando a propriedade distributiva da multiplicação? Sim, então a fatoração está correta.